posso tocar? Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, eu sou cantora, eu sou educadora musical e aqui é o quadro Na Trilha da Música. Parará. É nesse quadro onde a gente conversa, onde eu trago dicas e estratégias para te ajudar no seu crescimento, na sua evolução musical, te ajudando a superar dificuldades, para que de fato você se perceba ascendendo, crescendo, aprendendo músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o seu instrumento. E hoje o tema que eu vou conversar com você aqui é como que a gente pode sair da mediocridade, sair daquela base média ali e nos destacarmos e nos tornarmos pessoas diferenciadas e diferenciadas na música. Veja, quando a gente pensa sobre mediocridade, a gente tem que ter clareza o que é ser medíocre, porque o primeiro ponto é saber se você não está sendo medíocre. A mediocridade é quando a gente está lá na média, quando a gente não faz nada de excepcional, mas também não faz nada de ruim. A gente está na média. Estar na média te mantém num estado de mediocridade. Por quê? Porque você está sempre naquele feijão com arroz, sabe? Você se contenta com o que você faz. Tá bom o que você faz, mas você não tá dando o seu melhor para valer, todo o seu potencial que você tem, sabe? Tá muito aquém do que você poderia estar. Então, quando a gente tá nessa fase de mediocridade, na verdade a gente tá sempre emitindo aquelas frases assim, tipo, ah, tá bom desse jeito que eu toco, já tá ótimo, eu não preciso melhorar mais. Ah, eu não vou fazer desse outro jeito não, eu já aprendi a tocar música. Ou, nossa, esse professor é detalhista, hein? Nossa, gente, mas já tava bom. Ou, ah, não quero tocar isso aqui não, não vou tocar essa música, não preciso tocar isso aqui, eu gosto dessa outra aqui. Ou, nossa, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca vai tá bom, eu tenho sempre que fazer uma coisa diferente, mas que saco. Sabe essas falas? Se você já pensou coisas desse tipo, você corre seriamente um risco de estar na fase da mediocridade. E é um perigo isso mesmo, porque você vai estar ali sempre na média. Dani, mas não é bom estar na média? Eu não sei até que ponto, eu acho que não. Porque quando você está na média, você não percebe que você está muito aquém de tudo que você poderia ser. O que é não estar na mediocridade? Não ser medíocre musicalmente, não estar nessa mediocridade. É quando você se abre para explorar outras coisas. Por exemplo, quando você se abre para conhecer outros repertórios, outros gêneros musicais. É quando você se abre para ter outros olhares, outros aprendizados, outras interpretações, outras compreensões. Na verdade, é quando você não se contenta com aquele, tá bom assim, já tô tocando, tá bom. É quando você quer dar o seu melhor sempre, você quer se superar sempre, você quer a sua melhor versão. É quando você não tem preguiça de estudar. É quando você não tem preguiça de ir para aula. É quando você não fica escondendo o repertório. Sabe quando o professor fala para você estudar isso, isso e aquilo, e você fala, vou aproveitar que ele esqueceu, eu vou só estudar isso aqui mesmo, tá bom? É quando você não quer tocar melhor porque o outro toca melhor. É quando você quer tocar melhor porque você quer encontrar a sua verdade, a sua capacidade, aquilo que você faz de único, que te torna único ali em cima do palco, que deixa você brilhar. Não por um caráter de exibicionismo, não, mas para ser a sua verdade, o seu real potencial na música. Então, se você quer sair desse estágio, se você não quer ser mais um, apenas mais um, mas se você quer ser diferente, se você quer ser tudo que você pode ser, sair dessa fase de mediocridade, você precisa encontrar a sua personalidade artística. E nesse sentido, você precisa alcançar o seu maior potencial. Se vale algumas dicas para que você alcance, eu separei 10 aqui, que eu vou dividir com você, que são dicas que funcionam para mim, que eu penso, que eu agrego a mim, que é a forma como eu encaro a vida. E é a forma como eu me fiz, como eu fui crescendo, como eu fui percebendo, como eu fui moldando a minha área musical, a minha profissão. Mas essas dicas, elas são aplicáveis a todas as áreas. Eu vou dizer da minha experiência, que eu acredito que é muito próximo da sua, que está curtindo a música e, quiçá, pode fazer dela uma profissão. Mas independente de ser uma profissão, vai fazer dela uma habilidade que você está buscando desenvolver. Então, a primeira dica, o primeiro ponto que eu quero dividir é que escute sempre o seu professor, aprenda a escutar e a dialogar com ele do porquê que ele está te passando essa orientação, esse repertório, ele está indicando que você faça isso, aquilo. Escute, converse, dialogue com o teu professor, entenda os pontos de vista dele, não fuja, não fique só focado nos teus pontos de vista. Segunda dica, se dedique com profundidade.
mas com profundidade mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que você tem que conhecer quais são os seus limites, para você saber quando você está dando o seu melhor e quando você está ficando muito aquém, que você poderia se esforçar mais. Então você tem que conhecer até onde é o teu limite, para falar, cara, eu estou chegando próximo do meu limite, ou não, eu estou muito aquém ainda. E eu não estou dando o meu melhor que eu posso dar em cada dia de estudo. Na hora que eu vou estudar, como eu vou estudar, qual é a profundidade que eu atinjo nisso. Terceiro ponto, aprenda a ser caprichosa, a ser caprichoso. O que é ter capricho? O que é ter esmero? É quando você estuda e você se prende aos detalhes. É quando você não acha que, tá bom assim, vai, cansei. Tá bom assim, cansei? Não, peraí. Então você não tem clareza do que era para você ter estudado, do que era para você ter alcançado e o que era para você ter melhorado. Quer dizer que você está estafado. Se você cansou e não viu o progresso, tá bom assim, de forma muito genérica, você não está sendo caprichoso, detalhista. Quarto ponto, ouça músicas, ouça músicos, aprecie música, aprecie repertórios musicais diferenciados, frequente ambientes onde haja música ao vivo. Lógico que agora, nesse momento que nós estamos de pandemia, não é possível. Você não vai poder ir presencialmente ali no ambiente, mas quando você puder, vá. E enquanto você não pode ir, faça isso dentro da sua casa. Escute, assista shows, observe músicos, observe músicas, escute outros repertórios também. Escute música, escute música. Vá analisando essa música que você escuta, analisa esse músico que você está assistindo. Uma quinta dica, não seja o seu próprio juiz, sabe? Aquele que vai ficar sentenciando a si próprio, porque geralmente, quando nós somos o nosso próprio juiz, nós sentenciamos algo muito ruim pra gente. A gente se deprecia, a gente se desvaloriza, a gente se desmerece. E por que a gente faz isso? Porque a gente está sempre se comparando com o outro e sempre encontrando no outro algo muito melhor do que a gente consegue fazer. Então esse é um ponto muito perigoso. A gente não deve se desmerecer tanto assim, não. Nós devemos ter um olhar mais amistoso para com a gente mesmo, de menos cobrança, de mais autovalorização dos nossos reais progressos, de coisas que nós estamos progredindo mesmo, reconhecer os nossos progressos e não nos colocarmos tanto para baixo por ficar se comparando ao outro e se derrotizando diante do outro. Isso é muito perigoso. Aliás, vem aí um outro ponto, assim, uma outra dica, uma sexta dica que é muito importante. Aprenda a enaltecer o outro, a encorajar o outro, a valorizar os aplausos que esse outro recebe. Sabe essa inveja que às vezes a gente sente, que é uma inveja velada, que a gente sente porque o nosso colega está tocando isso, está fazendo aquilo, se destacou aqui, chegou ali. Gente, tá todo mundo esforçando-se, lutando para conseguir desenvolver uma habilidade musical. Alguns desenvolvem antes de nós, mas nós vamos desenvolver também. O que a gente precisa aprender é não ter medo não criar uma rivalidade, não ter medo porque ele já faz isso, não invejar. Não, a gente tem que enaltecer, a gente tem que valorizar, a gente tem que parabenizar, a gente tem que aprender a curtir o sucesso que ele está tendo na habilidade musical dele, porque nós estamos vendo ali aonde nós vamos chegar. Então a gente tem que aprender a enaltecer o outro, sabe? A curtir esse progresso, não sentir ciúmes. É tão humano isso em nós, e no meio musical é tão presente essa comparação e a gente começar, a partir dessa comparação, se derrotizar e depois querer que o outro também se rebaixe. Parece que ele tem que se apagar, porque senão eu não vou brilhar. Não, 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 não. Isso é briga de ego, de vaidade. Não. Enaltece, valoriza mesmo, incentiva, porque se ele chegou lá, se ela chegou, tem um caminho aí de esforço gigante. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que aprender também a pegar na mão daqueles que estão em dúvida se vão ser capazes de chegar, a gente tem que valorizar, tem que impulsionar, tem que ajudar, tem que fazer eles acreditarem. Um sétimo ponto, de vez em quando, se abra para estudar repertórios diferentes do que você estuda. Eu digo de vez em quando porque geralmente a gente tem um programa de estudo que o nosso professor já traçou para a gente ou que a gente está buscando de acordo com o nosso gosto musical. Então a gente vai automaticamente buscar aquilo que é da nossa praia musical, mas de vez em quando você tem que se abrir para outros. Em alguns momentos do seu crescimento musical, sabe? Se você estuda erudito, por exemplo,
Em algum momento se coloque para estudar popular, para conhecer o universo do popular. Se você estuda jazz, cara, eu toco jazz, meu olhar é todo pro jazz, ok. Em algum momento se coloque para estudar música clássica, você vai ter um outro olhar. Ah, Dani, curto nada disso aí não, eu toco rock and roll, cara, eu curto rock and roll. Beleza, em algum momento comece a dar chorinho. Se abre para um outro gênero musical em algum momento, porque isso enriquece o teu entendimento da linguagem musical. Você sai daquele único olhar e você passa a ter outro olhar. E isso impacta o teu olhar primeiro, aquilo que você curte. Muda, você cresce, muda muito a forma como você começa a entender a música, por enxergar, por ter outros contatos. É como se você saísse daquele bairro, daquela cidade que você vive intensamente e começasse a viajar para o mundo. Você vai conhecer outras culturas, outras formas de encarar a vida. E quando você volta para a tua cidade, para o teu bairro, você está outro, você está maior, você abriu o leque de possibilidades. E não quer dizer que você vai deixar de gostar do teu bairro, da tua cidade. Não, quer dizer que você vai ter já uma outra personalidade para atuar ali dentro. Você traz influência, sabe? Uma oitava dica, busque participar de masterclass, de preferência com outros professores. Porque quando a gente vai tocar para outros professores nos ouvir, o que é o propósito de um masterclass, geralmente um masterclass é uma aula aberta, que é uma aula pública, assim, que um outro professor vem dar essa aula para a gente vai tocar para ele vai ouvir e vai trazer dicas, estratégias para a gente. Quando a gente se coloca sobre essa orientação de um outro professor, nós temos uma outra visão sobre como nós estamos conduzindo, né, como nós estamos nos desenvolvendo. E essa outra visão abre muito também o nosso olhar. Quando nós estamos com o nosso professor, a gente está acostumado com o estilo dele, a gente se afiniza com o estilo dele, não tem nada de ruim nisso. Mas ter uma outra opinião, ter um outro olhar, uma outra contribuição, desperta às vezes coisas na gente que a gente não estava conseguindo ser despertada com o nosso próprio professor. É bacana pra caramba, enriquece muito. Então, quando você tiver a oportunidade de tocar para outros professores, outras professoras, toque. Participe dessas situações. Geralmente, as situações são chamadas de masterclass. Mas se não tiver esse nome e for um outro professor, toque. Busque esse outro olhar. Isso não desmerece em nada o teu professor. Pelo contrário, enriquece o teu leque, a tua bagagem musical. Uma nona dica é que você seja, isso é um fato, você tem que ser organizado, organizada e disciplinada. Isso significa que você precisa entender que não é a exceção que vai causar um estrago ali, que vai atrapalhar o desenvolvimento do teu talento musical. O que eu quero dizer com isso? Você está sendo organizada, disciplinada, está estudando diariamente, está cumprindo o seu cronograma de estudos, as suas metas, e de repente você vai viajar, sua família vai viajar. E aí, tipo, essa viagem foi uma exceção. É um final de semana que você vai ficar sem tocar. É uma semana que você vai ficar sem tocar. É 2 dias que você não vai ralar no instrumento. Mas não é isso que vai comprometer o teu talento. Não é a exceção. É a regra. É o dia a dia que compromete o teu talento. Então, a partir do momento que a exceção vira regra, aí é um problema. Então, se você vai viajar e é uma exceção, e de repente você começa a ter a viagem toda semana, aí a exceção virou regra. Aí é regra. Aí é uma viagem toda semana. Isso significa que você não vai ralar no instrumento toda semana. Aí começou a ter um problema. Entende? Quando você é organizado, quando você é disciplinada e você tem um cronograma, uma exceção que você precisou sair, não pôde estudar, não pôde fazer isso hoje, não tem problema. Agora tome cuidado para você não estar tornando a exceção a sua regra. Aí é o problema. E você precisa ser organizado, disciplinado para não fazer isso. E uma 10ª e última dica é que você não deve jamais ter vergonha e muito menos orgulho de buscar ajuda. Nem vergonha, nem orgulho. Porque às vezes a gente não pede, a gente não pergunta, a gente não busca, a gente não pesquisa, a gente não vai além, a gente não procura mais coisas, não pergunta, não aproveita um outro professor que está ali porque a gente tem vergonha. Mas às vezes porque a gente tem orgulho. A gente não quer aparecer, a gente não quer aparentar que não sabe. Esses 2 pontos são muito perigosos, esses 2 traços de caráter, tanto a vergonha quanto o orgulho, porque você perde oportunidades de crescimento. Agora, aliás, aí tem um ponto muito importante que eu toquei, né? As pessoas que se destacam,
quem se destaca, os músicos que se destacam e as outras profissões em geral, as pessoas que se destacam, elas têm uma característica, que é a de agarrar oportunidades. Por quê? Quando a gente pensa nas oportunidades musicais, quais são as oportunidades musicais que podem aparecer na sua vida? Você não estava esperando e aparece uma oportunidade. Entrar numa apresentação, participar de uma apresentação musical, entrar numa banda, fazer parte de uma banda, participar de um festival, participar de um coral ou de uma orquestra ali, e tocar um casamento. Surge um convite para você participar e para você tocar num evento, no evento social, no casamento, no jantar. Às vezes surge uma oportunidade de você ensinar alguém, começar a dar aula para alguém. Às vezes surge uma oportunidade de você entrar num projeto social e de fazer da música ali uma contribuição para a sociedade. E aí, são situações todas essas novas, para as quais, de repente, você não estava preparado. Eu citei alguns exemplos aqui. Às vezes, oportunidade para você participar de uma gravação, de gravar ali, de criar um arranjo para alguém. São oportunidades, são convites que se chegam a você e que você não agarra. E não agarra por quê? Porque as situações novas nos tiram da zona de conforto. E tudo que tira a gente da zona de conforto dá medo. A gente acha que não vai conseguir. E aí, se você tem já aquele perfil de se derrotizar, mais medo ainda você sente. Você começa a se inferiorizar, você duvida da própria capacidade, duvida que vai conseguir, e aí você perde a oportunidade de estar em ambientes, em situações que vai abrir o teu leque musical, que vai abrir o teu olhar musical e que vai, daqui a um tempo, modificar a tua bagagem, a tua capacidade musical, porque situações novas exigem com que a gente se prepare para elas. Nós nunca estamos preparados para tudo. As situações novas, elas precisam ser agarradas. A gente precisa refletir sobre uma oportunidade que se aparece. Fala, é uma oportunidade. Às vezes aparece uma oportunidade de você fazer aula com alguém, de você fazer um curso. São oportunidades que vão aparecendo. E a gente precisa aprender a refletir e não declinar por medo. Porque lembra, você não vai estar sempre preparado. Você vai se preparar para essa oportunidade. Se você busca sempre sair da mediocridade, se você busca se tornar diferenciado, você sabe que isso existe preparação com profundidade, com dedicação. Nós nunca estamos prontos, mas nós podemos nos preparar para a situação. Se eu não tivesse me colocado e enfrentado, agarrado assim a oportunidade de estar aqui e jogado tudo para o ar que eu fazia antes, hoje você não estaria aqui me ouvindo. Hoje eu não teria esse propósito de trabalho aqui, porque medo eu tive de sair do meu emprego, de parar de dar as minhas aulas presenciais, de dispensar os meus alunos, de colocar a cara no mundo, estando aberta aí a julgamentos, a críticas, a tudo que pode vir, de bom e de ruim. Eu não estava preparada, eu não entendo da parte digital. Eu fui me capacitando, eu fui entendendo, eu fui me preparando, estou me aprimorando, a gente vai se aprimorando. Então a gente tem que agarrar oportunidades. As pessoas que se destacam agarram oportunidades. Começa a reparar. E por que elas agarram oportunidades? Porque elas não têm medo? Claro que tem medo. Morre de medo. Morre de medo de dar muita coisa errada? Claro que morre. Mas por quê? Porque elas têm a personalidade de se preparar, de saber que nós somos capazes de fazer, mesmo com medo. Basta que a gente aprenda a trilhar o que é necessário, agarrar o que é necessário, fazer o que é necessário sem medo para se sentir mais confiante. Ah, Dani, mas agora você tocou num ponto muito importante. Eu sou muito insegura. Eu tenho insegurança. Por mais que eu fique falando para mim, nossa, eu vou dar conta, eu sinto insegurança, eu sinto medo. Gente, isso é super normal. A autoconfiança é um caráter, é um traço que nós vamos conquistando por atitudes e por posturas que a gente assume. Nós nos tornamos autoconfiantes quando a gente aprende a não ser o nosso próprio inimigo. Quando a gente aprende a não se colocar ali numa extrema exigência de perfeição. Quando a gente aceita que o erro faz parte, a gente vai errar. Tudo bem, mas a gente não vai se derrotizar diante do erro, a gente vai estar preparada para aprender com um erro que possivelmente vem. Não quer dizer que a gente também vai aceitar dane-se se eu errar, tanto faz. Não,
Você vai se preparar para acertar. Mas se errar, nós estamos em processo de crescimento, a gente aprende a lidar com o erro. A gente não passa a ser o nosso próprio inimigo, sabe? O nosso próprio inquisidor, a gente se prepara para assumir uma postura de responsabilidade, de aceitar as nossas potencialidades, inclusive reconhecer os nossos avanços, aquilo que a gente está conquistando. A gente precisa aprender a aceitar elogios, a gente precisa aprender a curtir elogios que nos fazem, a gente precisa aprender a se elogiar, a se valorizar, a reconhecer o quanto nós estamos conseguindo, porque é fácil também a gente começar a enxergar tudo que a gente ainda não está fazendo de bom, inclusive no nosso avanço musical, no nosso estudo musical, no que a gente ainda não consegue tocar, a gente vê tudo que está faltando. E é difícil a gente ter um olhar positivo de ver o que a gente já está conquistando. Uma outra coisa que nos traz muito confiança é quando a gente tem essa postura de ajudar o outro, quando a gente incentiva o outro, quando a gente enxerga que se colocar a serviço, ser útil para alguém, porque a gente sempre pode ser útil para alguém, e no meio musical também. A gente sempre pode dividir o que a gente sabe, a gente pode ensinar, a gente pode colaborar, porque se existem pessoas que sabem mais que a gente, existem também pessoas que sabem menos, e que a gente pode ajudar. E quando você se coloca nessa posição de ajudar, você se sente bem, nós nos sentimos bem por compartilhar o que a gente sabe. Isso traz autoconfiança. É uma forma de você reconhecer o que você já sabe. Quando a gente consegue ensinar é porque a gente sabe. Por exemplo, quando você consegue ir lá tocar para alguém e essa pessoa precisa de música ali, você vai lá tocar, é porque você sabe. Então a gente começa a reconhecer isso. Aí a gente começa a ser grato. A gente começa a pensar mais positivo, a enxergar o copo mais cheio. Sabe aquela história do copo que fica mais cheio, né? Tem um copo com metade de água e metade vazio. Quando a gente está com um olhar derrotizado de nós mesmos, a gente fica enxergando a parte vazia. E não enxerga a parte que está cheia de água. Você fala, está cheio de água. 50% de copo. Uau! A gente agradece por esse 50% de água aqui. Nós nos preparamos para conseguir mais 5% daqui a pouco e ter 55%. Vai ficando positivo. E automaticamente nós vamos deixando de esperar também e de fazer as coisas porque nós precisamos ter um olhar de como vão julgar, do que vão falar, qual é a opinião. Para de esperar esse julgamento positivo do outro, a gente para de temer o que os outros vão achar, o que os outros vão falar. Se eu for tocar aqui, o que vão falar de mim na hora que eu for tocar aqui? E se eu errar, o que vão pensar? A gente vai acabar ligando disso. Porque que se dane o que vão falar, o que vão pensar, você tem que pensar o que te faz feliz. Se aquela oportunidade te faz feliz, você vai fazer ela com medo. Vai, porque o medo vai bater. Vai sim. Mas ao lado do medo, você vai ter a confiança do que você se preparou. Vai deixar de ter medo? Não. Vai ter a confiança diante do que você se preparou, daquilo que você sabe que você consegue fazer. E a opinião do outro passa nesse momento a ser a opinião do outro. Ela começa a não te atingir, porque você vai formatando essa mente positiva e você vai sabendo que cada pessoa dá o que tem. E se muitas pessoas te julgam, é porque essas muitas pessoas têm dentro dela um olhar de julgamento. A gente não faz nada daquilo que não está dentro do nosso coração. Então, quando uma pessoa te julga muito, tenha certeza que ela é uma auto-julgadora gigante. Ela só consegue externar para você aquilo que ela faz muito com ela. Então, é uma pessoa que você precisa ter muita compaixão. Porque se ela te julga, se ela te critica, ela tem essa aura de crítica ao redor dela. É ruim, é muito ruim. E é isso que você não precisa ter. Você vai começando a ter um olhar mais leve, é a opinião dela. Se essa crítica eu posso aproveitar porque eu posso aprender com o erro, ótimo. Se não, deixa pra lá. E aí, tudo isso vai sendo arrematado com o olhar de que a confiança, ela vem para te fazer ter certeza do teu propósito, do quanto aquilo está te fazendo bem, que você quer aquilo. É arrogante. A gente não vai desenvolvendo confiança para ficar se achando, sabe? Para ficar soberbo. Músico que se acha muito, tem um monte por aí também. Mas uma hora a gente percebe que a coisa não vai. Não adianta
essa soberba, que não é só da área musical, né? Do ser humano, enfim. Mas não é a gente também ser confiante a ponto de ficar arrogante, não é isso. A confiança, ela vem para que você tenha certeza daquilo que está fazendo, do teu propósito dali, naquele momento, naquela oportunidade que você agarrou e que você não deixou passar, ok? Ah, Dani, mas eu não tenho talento para música, eu tô batalhando, sabe, para conseguir tocar. Então, assim, me tornar um músico e uma musicista que se destaca já é uma outra conversa, porque eu tô lutando aqui para, né? E veja, quando a gente pensa isso, é um pensamento racional, super racional, lógico e proveniente de uma crença enraizada na nossa cultura há anos já, né? Há muitos e muitos anos, onde a gente acredita que algumas pessoas têm um talento maior que o nosso e tem uma facilidade já maior que a nossa e que, inevitavelmente, essas pessoas vão atingir um caminho diferenciado que nem sempre nós vamos atingir. E a gente não percebe que isso é uma crença limitante que nós estamos nutrindo em nós mesmos e que, por ser uma crença limitante, como o próprio nome fala, vai limitar o que a gente vai alcançar de resultado. E isso não depende de uma condição, depende de um limite que nós estamos nos colocando. A partir do momento que você se liberta desse limite e acredita no seu real potencial e você começa a nutrir essa mente da sua real possibilidade de alcançar algo diferenciado, o teu resultado se torna diferenciado. E se eu puder dividir com você, eu queria dividir uma passagem desse livro que é muito bom. Fica a dica para você. Chama Garra, da autora Angela Duckworth. Garra. Lá na página 51 desse livro, ela descreve uma passagem que eu acho que vale muito eu ler. Eu vou dividir com você, tá? Olha só. Diante de tudo o que é perfeito, escreveu Nietzsche, estamos acostumados a omitir a questão do vir a ser. Diante de tudo que a gente encontra que parece muito perfeito, nós estamos acostumados a não ver o que veio a ser. Parece que já está pronto ali, perfeito. Em vez disso, nós desfrutamos sua presença como se aquilo tivesse brotado magicamente do chão. Quem já falou, quem citou isso foi Nietzsche, um filósofo. E aí, a Ângela, autora desse livro, comenta, nessa página 51. Ao ler essa passagem, eu lembrei-me dos jovens nadadores contemplando o ídolo Spitz exibir uma forma que quase não parecia humana. Dentro do contexto aqui do livro, ela está citando pessoas que são talentosas, que se destacam. E da onde que vem esse talento? Então, ela cita esse Spitz, que é um nadador, ok? É um esportista. Então, ela fala que ela se lembrou dos jovens nadadores contemplando o ídolo Spitz, que exibiu uma forma quase que não era humana. Mas, na obra do artista, não se pode notar como ela veio a ser, que nem o Nietzsche falou. Essa é a vantagem dele, pois quando podemos presenciar o devir, ficamos algo frios. Em outras palavras, nós queremos acreditar que o Mark Spitz, aquele nadador, aquele atleta, nasceu para nadar de um modo que nós não vamos conseguir, nunca conseguiríamos. A gente acha que ele nasceu já com isso. Não queremos nos empoleirar à beira da piscina e vê-lo progredir de amador para especialista. A gente não quer ver, não quer ficar ali vendo esse processo. A gente acha que ele já tem uma coisa que predestina ele a isso. Preferimos a perfeição, já totalmente formada. Preferimos o mistério à trivialidade. Mas por quê? Por que razão nos iludimos e somos levados a pensar que o Mark Spitz, no exemplo dela aqui, não conquistou toda a sua destreza? É assim que a nossa vaidade, o nosso amor próprio, favorece o culto ao gênio. Quem escreveu isso foi Nietzsche. É assim que a nossa vaidade, o nosso amor próprio, favorece o culto ao gênio. Pois só quando é pensado como algo distante de nós, como um milagre, um miraculum, que nem está escrito aqui, o gênio não fere. Chamar alguém de divino, de gênio, significa dizer que aqui nós não precisamos competir. E a gente volta para a zona de conforto. Porque ele está acima. Ele tá num lugar acima de mim, o gênio, sabe? Então aqui a gente não vai competir. Deixa ele lá.
Deixa eu ficar estacionada na minha zona de conforto aqui. Porque não dá para competir com quem é gênio. Nietzsche falava isso já. Em outras palavras, mitologizar o talento nato nos livra de responsabilidade. Faz com que possamos relaxar e aceitar o status quo. Eu não sou gênio, então eu relaxo. Tô de boa aqui, eu vou ficar assim mesmo. Sem dúvida, foi isso que ocorreu no começo da minha carreira como professora. Ela, a autora agora falando, quando erroneamente eu julguei que talento e sucesso fossem a mesma coisa, tirando o esforço tanto dos meus alunos quanto o meu da equação. Talento e sucesso. Boa essa passagem, né? Por aí, você vai vendo a profundidade do que ela escreve aqui e por aí você vai vendo até onde essa crença enraizada de que o talento nato realmente faz com que alguns vão para um lado e outros vão para outro, e que geralmente esses que vão para um lado melhor, um lado de destaque, são os que estão predestinados, porque eles têm uma coisa assim, e os outros que não vão são porque não tem isso. Você percebe que é uma forma de continuar num discurso de zona de conforto, num discurso de mediocridade. Sai dessa. Você tem todo o potencial de se destacar. Todo o potencial. Você precisa criar as circunstâncias para o seu dia a dia musical para que você fomente isso, como a gente vinha conversando até agora. Então, se eu pudesse arrematar o nosso pensamento, o nosso bate-papo aqui sobre esse assunto, de forma que eu pudesse trazer algum conselho para você formar ali a sua performance, o seu processo ascensional, o seu crescer, o seu tocar de forma diferenciada, eu diria para você aprender a criar uma rotina musical. Nós temos que criar uma rotina musical, rotina de escutar músicas, de escutar músicos, de apreciar repertórios, de analisar esses repertórios, uma escuta ativa, uma escuta concentrada, não aquela escuta de fundo de banheiro quando está tomando banho, sabe? Coloca a música ali para tomar banho. Ter uma rotina musical de treino, de como eu vou treinar, de como eu vou me dedicar, quais são as metas nesse treino aqui. Ter uma rotina que vai se tornando natural, a forma correta de treinar. Ter uma rotina de estudar música, de se aprofundar no entendimento da linguagem musical, em paralelo ao teu treinamento instrumental. Desenvolver essa rotina, ajustar horários, buscar formas de avançar nesse entendimento, buscar orientações. Desenvolver uma rotina de performance, ou seja, de tocar, de interagir com outros músicos, de fazer som. Às vezes, a sua rotina de tocar pode ser no seu ambiente familiar, pode ser tocar para o seu marido, sabe? Fala, nossa, eu vou tocar aqui hoje, hoje é o dia de eu tocar, hoje é o dia de eu tocar e meu marido vai ficar escutando aqui em casa, nós estamos dois aqui. Às vezes a rotina de tocar pode ser tocar na igreja. Eu vou tocar na igreja, minha mãe vai estar lá, meu pai vai estar lá, eles vão ouvir, eles vão curtir e eu vou tocar, vou me sentir bem com eles me ouvindo. Não importa que tem outras pessoas que vão ouvir, que vão julgar, eu vou tocar, meu pai e minha mãe tá lá. Às vezes a rotina é tocar para sua namorada, uma rotina de tocar, de fazer para ela um momento que você sente e toca para ela. Entende? Tem uma rotina de performance, de tocar, de interagir. Se você puder interagir com outros músicos, ótimo, porque é um outro ambiente de aprendizado, de crescimento. Ter rotina de performance, de tocar. Não só de estudar. Ter uma rotina de gravações, de se gravar, de aprender a se gravar e de fazer essas gravações. Porque quando a gente se coloca para gravar a própria performance, independente se você vai divulgar essa gravação depois ou não. Às vezes você vai divulgar, vai colocar na rede social, às vezes não. Mas ter uma rotina de gravação faz com que você se prepare de um jeito diferenciado. Faz com que você não se contente com o... tá bom, assim, vai, vou tocar, mais ou menos tá bom, né? Não. Faz com que, no mínimo, você queira tocar muito próximo do jeito que a banda toca, do jeito que aquele artista, aquele músico toca. Você quer atingir, se não a excelência dele, o mais próximo possível. Porque você quer gravar uma coisa bonita. Entendeu? Então, a tua preparação para essa rotina é diferente. Então cria uma rotina. Nesses dias aqui do mês eu vou me gravar. Eu vou gravar aqui, vou gravar ali. Eu vou gravar todo final do meu estudo? Não, todo dia vai ser cansativo eu gravar? Como que eu vou criar uma rotina? Cria uma rotina, pensa. Cria uma rotina de se mentalizar nas diferentes situações.
Então, eu pretendo, Daiane, eu quero muito tocar na igreja. Cara, o meu sonho é tocar ali na igreja. Então, crie uma rotina de quando você vai para o culto no final de semana, quando você vai para a missa no final de semana, enfim, quando você vai para aquele momento de estar ali na igreja, onde você quer tocar, de se imaginar ali, de se visualizar ali, de se preparar para isso, sabe, mentalmente, de ver isso. E quando você está em casa, de também se imaginar ali tocando, estuda o repertório que você tocaria ali, começa a aprender as músicas que você tocaria ali. Vai se imaginando na situação que você tanto quer. Se imagina sobre um palco, se você quer fazer uma apresentação no palco, se você quer fazer um recital, se imagina. Simule isso as suas gravações. Traga isso para mais próximo de você. E cria uma rotina, acima de tudo, de se preparar com profundidade, com capricho, com esmero, com disciplina, sem preguiça, atingindo o seu melhor, aquilo que só você sabe que você está dando o seu melhor e que só você sabe que está muito aquém do seu melhor. Vai melhorando um pouquinho a cada dia, não seja o seu pior inimigo, o seu pior juiz e vai se derrotizando e vai trazendo uma sentença, um julgamento de, poxa, eu tô péssimo, eu tô fazendo muito ruim, eu poderia fazer muito melhor, eu tô muito ruim. Não. Cria uma rotina de se preparar cada vez mais. Fala, hoje eu fiquei um pouco aquém, amanhã eu vou fazer melhor. A minha rotina de preparação contempla um crescimento. Eu vou me preparar mais, eu vou fazer de outra forma. Eu estou estudando de forma concentrada apenas 10 minutos. Ah, essa preparação que eu estou fazendo está muito pequena. Amanhã eu vou tentar 15. Entendeu? Cria uma postura, uma rotina diferenciada. Isso vai tornar a mediocridade um aspecto muito distante de você. Vai afastar a mediocridade da sua vida musical. Tá bom? Era isso que eu tinha para dividir aqui com você. Eu espero que você tenha gostado de verdade, que tenha sido um momento de refletir, de repensar, de analisar e de te impulsionar a uma nova forma. Se você precisa dessa nova forma, né? Se você reconhece que para você precisa ter uma nova forma de se posicionar diante da música e quiçá estender isso para sua vida, porque os valores que a música nos permitem treinar, a gente leva para a vida, para tudo, para a forma como a gente encara o nosso trabalho, nossa profissão, nossa família, nossos relacionamentos, enfim, tá bom? Se você curtiu, dá seu like, fala, nossa, curti, cara. Se você gostou de alguma parte específica que eu disse aqui, escreve para mim qual. Se você se identificou e não se sente acanhado de expor, fala para mim qual. Fala, Dani, cara, me identifiquei muito com essa parte aqui. Tem tudo a ver com o que você falou. Parecia que você estava falando comigo, assim, que eu estava do teu lado e que você estava falando para mim, assim. Se você não concorda com alguma parte, você fala, cara, eu não concordo com isso, porque eu faço assim, assim, assado. Escreve também, vamos conversar. Isso nos enriquece, fortalece a nossa comunidade, fortalece o nosso crescimento pessoal, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, se por um acaso você chegou aqui agora de supetão, desavisado, desavisada e falou, nossa, não conhece esse canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações para receber sempre que eu posto novos materiais e novos vídeos aqui, tá bom? Faça parte da família do Posso Tocar. Se você quiser conhecer os nossos outros canais, basta você digitar o site possotocar.com.br. Você vai ver que eu tenho os canais lá em todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram, tem até no TikTok, tem no Telegram. E aí você pode se aproximar e se inscrever naqueles que você mais curte, que saem todos, enfim, e ter uma proximidade maior com a família Posso Tocar, tá bom? Te encontro no próximo vídeo, hein? Fui!